Vós todos os que tendes sede, vinde à torrente das águas, bebei da fonte da vida e ficareis saciados. Vós todos os que tendes sede, vinde à torrente das águas, bebei da fonte da vida e ficareis saciados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos para celebrarmos a Santa Eucaristia neste terceiro domingo do tempo da Quaresma. Reunidos para nos deixarmos alimentar pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor no mistério da Eucaristia. Assumimos a nossa atitude de louvor e de ação de graças a Deus por todos os dons que nos concede. E no início da nossa celebração, olhamos para o nosso interior, para o nosso coração, reconhecemos a nossa condição de pecadores. Com humildade, com confiança, pedimos perdão ao Senhor. Senhor, água viva que brota do rochedo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, água cristalina que lava o pecado do mundo. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a altercar com Moisés, dizendo: Por que nos tiraste do Egito? Para nos deixares morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que hei de fazer a este povo? Pouco falta para me apedrejarem. O Senhor respondeu a Moisés:
passa para a frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com que fustigaste o rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante de ti sobre o rochedo, no monte Horebe. Baterás no rochedo e dele sairá água. Então o povo poderá beber. Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel. E chamou àquele lugar Massa e Meriba, por causa da altercação dos filhos de Israel, e por terem tentado o Senhor ao dizerem: o Senhor está ou não no meio de nós. Palavra do Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fechteis os vossos corações, não fechteis os vossos corações. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fechteis os vossos corações, não fechteis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fechteis os vossos corações, não fechteis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fechteis os vossos corações, não fechteis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fechteis os vossos
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso na fé a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos apoiados na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Dificilmente alguém morre por um justo. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. 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 Senhor, vós sois o Salvador do mundo, dai-nos a água viva para não termos sede. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José, onde estava a fonte de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. Donde te vem a água viva? Serás tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, com os seus filhos e os seus rebanhos? Disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna. Senhor, suplicou a mulher, dá-me dessa água, para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta aqui. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Jesus replicou: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5, e aquele que tens agora não é teu marido. Neste ponto falaste a verdade.
Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes acreditar em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher: Eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele que chamam o Cristo. Quando vier, há de anunciar-nos todas as coisas. Respondeu-lhe Jesus: Sou eu que estou a falar contigo. Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados por ele estar a falar com aquela mulher, mas nenhum deles lhe perguntou: Que pretendes? Ou então, por que falas com ela? A mulher deixou a bilha, correu à cidade e falou a todos: Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos insistiam com ele, dizendo: Mestre, come. Mas ele respondeu-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: Porventura alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que dentro de 4 meses chegará o tempo da colheita? Pois bem, eu digo-vos: erguei os olhos e vede os campos, que já estão loiros para a ceifa. Já o ceifeiro recebe o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. E, deste modo, se alegra o semeador juntamente com o ceifeiro. Nisto se verifica o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu mandei-vos ceifar o que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós aproveitai-vos do seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos, quando vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles. E ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: Já não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, aqui neste local da Cova da Iria, celebramos o 3º domingo da Quaresma. Escutamos a palavra de Deus nesta nossa Eucaristia. Nós sabemos bem a importância e o valor que a água tem para a humanidade. Nós sabemos que não podemos viver sem água. Por isso, é até compreensível a atitude do povo de Deus que ouvimos relatada na primeira leitura desta nossa celebração. A atitude do povo de Deus que desespera por falta de água na sua caminhada no deserto. E isso leva o povo a duvidar até da presença do Senhor, leva até à falta de confiança em Deus. Mas também escutávamos que Deus responde
com amor à incredulidade e à infidelidade do povo. Deus manda Moisés ferir uma rocha que está no deserto com a sua vara. E dessa rocha jorra água para o povo beber. Deus dá a água ao povo que caminhava no deserto. Deus está atento para responder àquelas que eram as necessidades do povo. E quando nós olhamos para esta leitura e este episódio, podemos ver que a caminhada dos hebreus pelo deserto é um pouco o espelho da nossa própria caminhada pela vida. Todos nós fazemos todos os dias a experiência de um Deus libertador e salvador que está presente ao nosso lado, que nos estende a mão e nos faz passar da escravidão para a liberdade. No entanto, também nós, ao longo da travessia do deserto que é a nossa vida, experimentamos, em certos momentos e em certas circunstâncias, a nossa pequenez, a nossa dependência, experimentamos as nossas limitações e a nossa finitude, experimentamos as dificuldades, experimentamos o sofrimento, o desencanto, e isso faz-nos duvidar quantas e quantas vezes da bondade de Deus, faz-nos duvidar do amor de Deus para conosco, faz-nos às vezes ficar na dúvida sobre o projeto que Deus tem para nos salvar e para nos conduzir em direção à verdadeira felicidade, à verdadeira vida. Certamente que cada um de nós, ou todos nós, já passámos por momentos desta natureza, desta dúvida, desta incerteza. Mas também, hoje, somos convidados a deixar-nos enriquecer por este exemplo do povo de Deus. O povo também viu que tinha errado ao duvidar da presença de Deus. E ouvíamos nesta primeira leitura, hoje, em pleno tempo da Quaresma que nós estamos a viver, que podemos ver aqui um convite a pensarmos cada um de nós na sua própria vida, nas vezes em que cada um de nós faz a mesma pergunta do povo de Deus no deserto. Talvez já tenhamos esquecido qual foi a pergunta. E a pergunta que o povo de Deus fez no deserto foi esta: estará Deus no meio de nós? Quantas vezes já veio ao nosso encontro pensarmos nesta mesma pergunta? Pensarmos nas vezes em que duvidamos de Deus, em que como que o tentamos, em que lhe fomos infiéis. Esta palavra de Deus hoje, neste domingo, garante-nos: Deus nunca abandona o seu povo em caminhada pela história. Deus nunca nos abandona a cada um de nós em caminhada pela história da nossa vida. Ele está ao nosso lado, em cada passo da nossa caminhada. Ele está ao nosso lado para nos oferecer gratuitamente e com amor, como ao povo de Deus no deserto, a água que mata a nossa sede de vida e de felicidade. Saibamos confiar assim nesta presença do Senhor. Saibamos aprender desta primeira leitura da nossa celebração de hoje e viver esta certeza da presença de Deus, que está sempre disponível gratuitamente para nos dar a água que mata a sede da nossa vida, que mata a nossa sede de felicidade. Mas podemos ainda deixar-nos enriquecer mais se conseguirmos meditar e perceber bem o que ouvimos no Evangelho da nossa celebração. Ouvimos no Evangelho esta passagem do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, talvez das passagens mais bonitas do Evangelho. É uma cena relativamente fácil de imaginarmos. O que começa por ser como que anormal neste episódio é Jesus meter conversa com uma samaritana. A própria samaritana dá-se conta disso, de que há ali qualquer coisa de anormal, qualquer coisa de estranho, porque Jesus, um judeu, mete conversa com ela. E ela reage e diz, se bem vos lembrais, dizia: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, sendo eu samaritana? Há aqui algo de estranho, de anormal. Ora, Jesus para junto ao poço, diz o Evangelho, cansado da viagem, e pede
a uma mulher pecadora, samaritana, que lhe dê de beber. E a conversa inicial dá em desconversa. Começaram a desconversar, ou a mulher começou a desconversar com Jesus. A mulher não percebe Jesus à primeira. Julga-o como um judeu, como os outros. Mas também, caríssimos amigos e caríssimos irmãos, é interessante verificar que ao longo da conversa de Jesus com a samaritana, ela muda de atitude diante de Jesus. Começa, em primeiro lugar, por lhe chamar judeu. Mais à frente, se estivermos bem atentos, já o trata por Senhor. Mais à frente ainda, trata-o por profeta. Depois, como Messias. E no fim, a última expressão daquela mulher, na sequência da conversa com Jesus, é chamar-lhe o Salvador do mundo. Vede esta evolução. Vede como esta mulher começa a perceber que Jesus é diferente. Porquê? Porque Jesus não a exclui. Porque Jesus tem palavras de consolo. Porque Jesus tem uma água eterna para dar. E a mulher desabafa: dá-me dessa água. A grande conclusão que vemos é que a conversa entre Jesus e a samaritana transforma a samaritana. Transforma a vida e a forma de estar, a forma de dialogar, a forma de aquela mulher olhar Jesus. Vamos atualizar esta palavra para nós. E quanto a nós, que escutamos este trecho do Evangelho e este relato, é-nos proposto que façamos o mesmo percurso de descoberta que fez a samaritana. Ou seja, é-nos proposto hoje, neste terceiro domingo da Quaresma, que reconheçamos que Jesus tem uma água viva para nos dar vida, que Ele conhece a nossa vida, que nos ama tal qual nós somos, que não veio para dividir, mas para unir, que veio precisamente para ser água viva para cada um de nós. Veio para nos salvar. Por isso, é importante hoje descobrirmos que a afirmação essencial que o Evangelho hoje nos faz é esta mesmo. Só Jesus oferece a água que mata definitivamente a sede de vida e a sede de felicidade de cada um de nós. É esta a grande conclusão da samaritana, é esta a grande conclusão que todos nós somos convidados a tirar na celebração deste domingo. A palavra do Senhor que hoje escutamos é para nos ajudar a todos nós, é para ajudar as nossas comunidades cristãs a fazer esta caminhada que fez a samaritana. Não esqueçamos, conversar com o Senhor, beber da sua água viva, alimentarmos-nos dele, para chegarmos à grande conclusão e reconhecermos que Ele é o Salvador do mundo. É este caminho que nós somos convidados a percorrer. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que tenhamos sempre sede dEle, que seja Ele a matar as nossas sedes, a nossa sede de amor, que nos saibamos ver na imagem da samaritana, que não tem nome, porque nela está cada um de nós, sedento de Jesus. Peçamos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de nos convertermos a esta fonte de água viva e de o testemunharmos na nossa vida com os mesmos sentimentos desta mulher samaritana, que tirou a grande conclusão e levou a este grande anúncio que também nós somos convidados a assumir. Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Ele é o Messias. Ele é o Salvador do mundo. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, com o ardor da nossa sede de Deus, peçamos a Jesus Cristo que dê à sua Igreja e ao mundo inteiro a água viva que jorra para a eternidade, e cantamos confiadamente. Senhor, dai-nos a água viva. Senhor, dai-nos a água viva. Pela Igreja e suas comunidades, para que o Senhor lhes dê a água viva e as torne fonte de graça e de perdão, oremos. Senhor, dai-nos a água viva. Pelos responsáveis e governantes deste mundo, para que o Senhor lhes dê a água viva e faça deles homens de paz e de justiça, oremos. Senhor, dai-nos a água viva. Pelos órfãos, as viúvas e todos os que sofrem, para que o Senhor lhes dê a água viva, os proteja, lhes dê alívio e os conforte, oremos. Senhor, dai-nos a água viva. Pelos catecúmenos que caminham para a Páscoa, para que o Senhor lhes dê a água viva e os ensine a perdoar e a repartir, oremos. Senhor, dai-nos a água viva. Pela Cáritas Portuguesa, para que, com a sua ação junto dos mais necessitados, praticando a caridade, sejam dispensadores da água viva que descedenta, oremos. Senhor, dai-nos a água viva. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que o Senhor nos dê a água viva e não deixe que fechemos os nossos corações, oremos. Senhor, dai-nos a água viva. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei-nos encontrar em Jesus Cristo a fonte da água viva, onde a nossa sede de justiça e de santidade se pode saciar em plenitude. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje realiza-se o ofertório que reverte a favor da Cáritas Nacional. Senhor, quanta alegria encontrar-te, porque a tua palavra é a nascente, donde correm as águas abundantes, que nos trazem
mais forte do que a sede que sentimos em nosso frágil corpo cada dia. É a sede que temos da palavra que nasce do Senhor e nos sacia. Bebei se tendes sede das águas da verdade, ao vosso encontro vai a luz da humanidade. Tu conheces, Senhor, as nossas vidas, conheces nossas dores e pecados. De ti nasceu a fonte de águas vivas, o rio em que do mal somos lavados. Bebei se tendes sede das águas da verdade, ao vosso encontro vai a luz da humanidade. Procurai o Senhor que vos procura, vós os que tendes sede da esperança. Em Cristo encontrareis a eterna fonte que vos dará a bem-aventurança. Bebei se tendes sede das águas da verdade, ao vosso encontro vai a luz da humanidade. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Quando ele pediu à samaritana água para beber,
já lhe tinha concedido o dom da fé, e da sua fé teve uma sede tão viva que acendeu nela o fogo do amor divino. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração, numa só alma, com confiança, rezamos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dê-me a palavra e serei salvo.
suspiro ouviado pelas correntes das águas. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Como o veado anseia pelas águas vivas, assim minha alma anseia por vós, Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Como o veado anseia pelas águas vivas, assim minha alma anseia por vós, Senhor. Dia e noite as lágrimas são o meu pão, enquanto me repetem todo o dia: onde está o teu Deus? Como o veado anseia pelas águas vivas, assim minha alma anseia por vós, Senhor. A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para o templo do Senhor. Como o veado anseia pelas águas vivas, assim minha
Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E agora todos em conjunto façamos a oração jubilar de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Recordo somente que na próxima terça-feira, dia 21, fazemos a evocação das aparições do anjo. Às 21h30, rosário e procissão aos locais das aparições do anjo, com início aqui na Capelinha das Aparições. Também recordamos que às sextas-feiras da Quaresma faz-se a Via Sacra às 14 horas na Colunata e aos domingos à mesma hora no recinto do Santuário. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendigo los objetos religiosos. I'm blessing now the religious objects. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos os usarem. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.